Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco Patrícia Carvalho, cientista, viajante, escritora e líder de viagens. É formada em Bioquímica pela Universidade do Minho e conjuga o seu lado nerd com o mundo das viagens, para o qual despertou em 2015, quando, com apenas 21 anos, rumou sozinha à Tailândia de mochila às costas durante 3 semanas. Depois de terminar os estudos em 2018, fez um gap year, começou por fazer um Interrail pela Europa e, posteriormente, comprando apenas um bilhete de ida, fez uma viagem de 9 meses pela Ásia. É a fundadora do projeto Girl from Nowhere, que resultou destes seus périplos, e tem hoje já 2 livros publicados, Solo e Santiago. É ainda líder de viagens da Landscape. Bem-vinda, Patrícia, e muito obrigada por aceitar este nosso convite. Muito obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite por estar aqui e parabéns pela apresentação. Acho que foi das melhores que tive até hoje, todas as entrevistas que fiz. E já agora eu pedia-lhe o favor de me corrigir porque estive muito mal. É Girl from Girl from Nowhere. nowhere. Nowhere, Nowhere? Nowhere. exatamente. Pronto, fica dito pela própria, que fica muito melhor dito. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e estou aqui com Jorge Moraes de Carvalho para fazer esta entrevista. Bem-vinda, Patrícia. É realmente um gosto muito grande também para mim, pessoalmente, estar aqui a falar consigo. Começamos, Obrigada. como sempre, por uma série de questões rápidas, às vezes um pouco mais difíceis. Em geral, qual é o seu direito preferido enquanto consumidora? O direito à troca. Maravilha. Troca muito, então. Bastante. Mais do que eu gostaria, às vezes. E das duas, uma, Patrícia, viajar sozinha ou acompanhada? Isto é muito, muito, muito difícil, mas eu vou dizer viajar sozinha. Ah, muito bem. Nós em direito, quando é assim muito, muito, muito difícil, costumamos dizer depende. Pois, mas como a resposta tem que ser rápida, tem que optar por uma, tem que ser honesta comigo. Acho que viajar sozinha acaba por ser a minha forma preferida de viajar. Não a melhor, não é que as outras não sejam boas, mas tendo que escolher uma, é essa. Fantástico, fico curioso. Se calhar mais à frente vamos poder falar um bocadinho sobre isso. E agora estamos a pensar no seu carrinho de supermercado. O que é garantido que encontramos aí? Hum, supermercado, compras de alimentação ou Por qualquer exemplo. coisa. Qualquer coisa. Ovos. Suponho que haja um guilty pleasure enquanto consumidora para além dos ovos. Sim, acho que o meu maior guilty pleasure acaba por ser livros. Sou um bocadinho consumidora compulsiva, mesmo que às vezes ultrapasse um bocadinho a minha capacidade de os ler. É algo que não consigo dizer que não. Muito interessante. Aliás, há 2 episódios tivemos aqui um episódio dedicado precisamente a livros e ao consumo de livros, o que faz também aqui alguma ligação. E agora, um juízo que lhe pedimos imagine que é legisladora por um dia e que a lei que pensar e que quiser vai ser aprovada. Qual é que seria essa lei? Não tenho dúvidas que seria o direito a fazer um ano sabático, que é uma Mara- coisa que ainda está muito ainda em discussão, que muitas poucas empresas fazem, com muitos ses, e acho que é uma coisa que devia nos assistir a todos, Em qualquer idade. em qualquer idade. Boa. Candidato. Subscrevo. Olha, Patrícia, e em jantares de família, qual é o mito sobre viagens que mais tem que esclarecer ou sobre o Eu qual falar? diria que é que viajar é inseguro, é o principal mito. Interessante também, também fico curioso. Acho que vamos ter que falar disso mais daqui a pouco. E se tivesse de abdicar para sempre de um direito, qual é que seria? Ai, Muito difícil também. é a mais difícil de todas. Ahm, eu tenho um amigo meu que é advogado e uma altura ele falou-me num direito que nós temos um bocado absurdo ou não, depende da perspectiva, que era o direito a
quando encontrássemos uma colónia de abelhas, poder ficar com uma parte dela, para a criação própria. Portanto, acho que conseguia ser feliz sem esse direito. É um direito muito pouco útil. É isso, Eu não queria ficar com abelhas, seguramente. exatamente. Acho que podia abrir mão desse, que a minha vida ia continuar igual. Olha, e já alguma vez escreveu no livro de reclamações Não. e Boa. gostava de experimentar? Não, não gostava porque é sinónimo de complicações, mas fico contente por ter direito a fazê-lo. Porque Imagino que também nunca tenhas recorrido a um centro de arbitragem. Ai, não. Até agora, Pode ser bom ou mau sinal, né? Pode ser bom sim, sinal no sentido de que não teve litígios exato, relevantes que o justificassem, ou então que assumiu o prejuízo e não exatamente. tomou. eu ia acrescentar um bocadinho na parte do livro de reclamações, porque ia perguntar se não reclamou porque nunca teve razão para o fazer, que achasse suficientemente forte para o fazer, ou se porque considerou que haveria outros modos de resolver o problema. Acho que, assim que me lembro, nunca tive nenhuma situação, em que sentisse que estava a ser injustiçada. Mas lá está. Também pode ver-se ao facto de muitas vezes as pessoas não estarem devidamente informadas e não saber que teriam direito, ao qual não recorri por não me conhecer, não é? Sim. Olha, e qual é o seu país favorito de todos os tempos? O mais, o Eu top. acho que esta pergunta ainda é mais difícil que a pergunta do direito que abdicaria, mas eu nestas coisas gosto de responder assim muito bem à cabeça, no momento. E acho que a resposta vai para o Irão. Sim, é uma resposta enigmática, porém interessante. Suponho que já lá teve. Sim, sim, há 2 anos. Muito bem. Muito bem. E passamos agora à segunda fase do nosso programa, onde se calhar vamos esclarecer algumas das respostas dadas aqui às questões sobre viagens. Primeira questão é como é que descreveria os portugueses enquanto viajantes, que tipo de programas e destinos gostam mais, a duração das viagens, etc. Qual é o perfil do português nesta sua faceta, que me parece ser uma faceta importante da vida, pelo menos para quem pode. Hum, eu acho que de uma maneira geral, e vou generalizar, que é sempre um problema, mas para dar uma resposta mais ampla, eu acho que o português é um tipo de viajante muito de férias. Ou seja, aquele consumidor que procura um destino para relaxar e nem sempre um destino para explorar. E digo isto por ter viajado, num estilo mais de viagem, de conhecer, de explorar e de aprender. Eu vejo muitos poucos portugueses, nesses destinos, e às vezes surpreende-me ver pessoas de outras nacionalidades, até com alguma idade, com se calhar algumas dificuldades que eu ainda não tenho, a arriscarem em viagens que eles próprios desenham, que englobam, vamos imaginar, 2 semanas. Em que as pessoas vão apanhar, um autocarro, vão fazer um trilho, vão fazer isto e aquilo, e eu às vezes penso, será que um casal português de 65 anos faria isto? E eu sei que sim, e conheço alguns que fazem, mas acho que é um número muito, muito reduzido. Acho que dificilmente se encontra, pessoas a fazer uma viagem assim mais ambiciosa. Acho que Quando diz ambiciosa, está a pensar na aventura, no facto de ser menos planeada ou no não, facto de ter atividades não. mais Exatamente, não estão tanto dentro. Acho que o português viaja bastante dentro de uma bolha de controle, ou seja, vai viajar de avião apanha o transfer, do transfer vai para o hotel e fica no hotel uma semana. Até pode fazer um passeio, para fazer uma excursão para visitar qualquer coisa que esteja ali à volta, mas é sempre tudo dentro desta bolha, de um passeio organizado. Ou seja, dificilmente vamos encontrar no Myanmar um casal, sei lá, de 50 anos ou até mais novo, não é? Que está lá porque viu na internet que havia um trilho interessante e vai fazer o trilho. E acho que é muito por aí. E depois, em termos de destinos, acho que lá está, vai um bocadinho no segmento de tirar férias para descansar e não tanto para conhecer, e acaba por ser muito aqueles destinos como Cabo Verde, as ilhas em Espanha, o Algarve.
Se bem que nos últimos anos, com esta coisa das low cost, também se veio criar aqui um bocadinho as escapadinhas, não é? As pessoas vão 3 dias Europa. a Paris, 2 ou 3 dias ali a Roma, e também é um tipo de viagem mais independente, em que a pessoa tem que, bem, de manhã decidir o que é que vai fazer, porque não vai para Roma para passar o dia inteiro no hotel. Mas ainda assim acaba por estar sempre muito confinado aqui à Europa. Eu vejo também pelas pessoas que conheço, pelos meus familiares, que acabam sempre por fazer, quando é uma viagem de conhecer um sítio novo e não de férias para descansar, acabam sempre por ir para um país mais seguro, e, por exemplo, se calhar Marrocos, que é um país, um destino barato e que está aqui ao lado, E já próximo, não não é? Uma está hora de voo, uma hora de voo. exatamente uma hora de voo, não é tão E equacionado barato. e barato, não é um destino que não é equacionado porque acaba por ser, uau, é perigoso, como é que eu me vou desenrascar, se for preciso de alguma coisa, para onde é que eu vou? Tenho que perguntar agora, e é seguro ou não? É inseguro ou não? O tal mito, o tal É mito. isso, é Tenho, isso, se é tenho, seguro, tenho que se não resolver é. esse problema agora. Exatamente, porque eu acho que eu Marrocos não sei exatamente, mas daqui a 2 semanas vou para lá. Mas tenho a certeza que é seguro. Dentro daquilo que já conheci, eu acho é que, de uma maneira geral, tudo que é diferente, nós associamos como insegurança, o que é normal para o ser humano. Agora, parte de nós também procurar informações para desconstruir essa insegurança ou essa percepção. Já agora tenho aqui uma curiosidade, enfim, eu sou da opinião de que há sempre, como disse, generalizou e a generalização parece-me bastante precisa, digamos assim, só que como todas as generalizações tem algumas exceções e há sempre uns aventureiros. Agora, o que eu lhe queria perguntar é se lhe parece que em relação eu diria que se calhar as pessoas que estão nos 20, 20 e poucos, se esse perfil se mantém ou não. Porque a mim parece-me que mudou um bocado quando com este hábito de fazer Erasmus, do Erasmus implicar normalmente um semestre fora, eu vendo, enfim, Sim, sim. pondo-me de fora, É, parece-me que os jovens, se calhar, estão um bocadinho diferentes. claro que sim, e claro que há muitos motivos culturais e também económicos, não é? Porque acaba por ser preciso dinheiro para viajar. Têm vindo a mudar isso. E eu acho que os jovens viajam muito mais do que as gerações antigas, ou anteriores, e têm uma percepção diferente. E há mais jovens a partir da descoberta, e as redes sociais vieram impulsionar bastante isso, e os blogs de viagem. Eu própria tenho a certeza que, se não tivesse encontrado certos blogs de viagem na altura, provavelmente nunca teria viajado sozinho, porque nunca teria sequer pensado que seria uma coisa fácil e passível de se fazer. Era sempre uma coisa que estava no imaginário dos livros, daqueles maluquinhos que vão, que não era algo que era para mim. E acho que esta globalização que temos vindo a viver faz com que nós pensemos, bem, mas se aquela pessoa vai, porque é que eu não posso ir? O que é que me distancia dela? E acho que isso é bom. Mas ainda assim, acho que há um medo muito, especialmente quando comparado com outros países onde isso se faz de uma forma muito natural e quase obrigatória. Acho que ainda estamos um pouquinho distantes. E falo neste caso na minha própria experiência, que quando terminei o mestrado e decidi tirar um ano para viajar, um ano sabático, não é? Um, Houve muita, muita, muita gente que ficava impressionada, mesmo a minha família, os meus amigos. Porque é que estás a fazer isso? Porque é que não vais começar a tua vida? Porque estás com algum problema? Esta coisa era muito. Vai parar um ano, está com algum problema, não é? Não é normal parar. E eu fiquei muito com a ideia do eu não estou a parar. Não é porque a minha vida profissional está estacionada, que a minha vida não está a andar nos outros segmentos que ela também tem. A Patrícia, que tirou uma formação, que fez um curso, não é a única Patrícia que existe. E eu não senti que a minha vida está a parar, mas havia muito esta ideia de parar. E depois, quando definitivamente fiz a viagem e conheci pessoas de outras nacionalidades, consegui perceber que é o normal. E que aquilo que aqui em Portugal as pessoas achavam estranho, ou questionavam, ou causava simplesmente surpresa, para muitos outros.
É normal chegarmos aos 18 anos, eu fui com 24, mas é normal chegarmos aos 18 anos e irmos perceber o que é o mundo e fazer outras coisas e depois estudar, e continuar os estudos e continuar a carreira, faz-se à frente. E apesar de eu não ter propriamente uma experiência de vida enorme, eu olho para trás e vejo que dos 24 aos 25 anos, quer dizer, eu não perdi nada, eu não fiquei para trás em nada. Foi um ano de 60 ou 70 ou 80 que eu irei viver, que acho que só me Pelo valorizou. contrário, enriqueceu, certamente. Exatamente. Se calhar não é um gap year, é um jump year. Olha, exatamente. Perfeito. Olha, e por falar em jump, constou-nos que tem, enfim, medo, ou pelo menos algum receio de andar de avião. Como é que se concilia isso com viajar muito? Eu acho que não concilio, ou seja, Não? eu aguento mesmo. Eu não tive sempre medo de andar de avião. Foi um episódio que tive há uns anos atrás que me causou esse medo. E eu acho que a única coisa que fiz foi não deixar de viajar. E vou à mesma, com medo, às vezes com medicação, em voos que são muito longos e muito exigentes, Sim. outras vezes já consigo fazer voos sem, mas já tive episódios muito, muito, muito feios em aviões por causa do medo. E acabo por ter que ir à mesma. E acho que tem vindo a melhorar por exposição, ou seja, uma pessoa faz tantos voos que o avião treme sempre e nunca cai, portanto, se calhar quando treme outra vez eu penso, bem, vou chorar para quê? Já estou farta de chorar, ele nunca caiu, se calhar também não vai ser agora. E sinto que isso se tem vindo a dissolver, mas é um medo que ou se lida com ele e se enfrenta, ou então ficamos aprisionados, e isso para mim nunca foi opção. Claro. E às vezes o medo de ter medo ainda é o pior. Exatamente. Por falar em aviões, algum problema contratual, algum problema de atraso ou de malas que tenha levado a aplicar os regulamentos europeus nesta matéria, com direito a indenizações? Não, felizmente não. Tive quase, quase, quase para ter que recorrer a isso há uma semana e meia, no último voo que fiz para Portugal, que tive quase a perdê-lo, mas não aconteceu, fiquei só sem a mala. Mas o processo também foi super eficaz. Simplesmente preenchi o requerimento e a mala foi-me entregue 10 horas depois, aqui em casa, portanto acho que correu tudo bem. Apesar de tudo, em Portugal, quando estamos em casa, é a É melhor, isso. a melhor altura para a mala se Sem dúvida, perder, eu não é? nem queria saber da mala, tinha a certeza que ela não vinha, mas estava bastante descansada contra isso e já conhecia o que é que devia fazer, os regulamentos a preencher e tudo mais, e portanto foi super fácil. Ótimo. Eu já agora aproveito para partilhar uma experiência minha muito boa que tive recentemente de aplicação deste regulamento num voo que foi cancelado e acabei por viajar no dia seguinte e a TAP, nossa transportadora aérea, deu uma indenização prevista no regulamento, que ainda era uma indenização de valor significativo, relativamente pouco tempo depois. Portanto, aproveito também eu para. Foi a primeira vez e única até agora em que tive essa experiência e correu muito bem. Boa. Portanto, é uma área das viagens, com a qual temos que nos preocupar pouco, na medida em que, se houver problemas, Mas provavelmente são agora, bem agora resolvidos. há uma coisa nova que as companhias têm feito, eu não sei se já repararam, que os voos chegam sempre antes do tempo definido. É. Ou seja, eles são desenhados, por exemplo, um Tem voo que uma previsão maior de. uma previsão maior de atrasos para a pessoa depois, para caso atrase, a pessoa depois não ter o direito à reclamação das 3 horas de voo. Eu há pouco tempo fiz um voo de 14 horas, para ir para lá tinha demorado 9 e para cá tinha demorado 14 e eu achei estranha esta diferença, mas o voo tinha atrasado. E então eles colocaram o voo mais cedo do que a hora em que efetivamente iam sair, para o atraso entre o primeiro e o segundo, entre o primeiro horário e o segundo horário, que foi o que se verificou, não ser superior a 3 horas para não terem de pagar a indemnização. Pois, isso é uma prática Pronto, isso muito é. duvidosa, muito duvidosa. Mas ainda assim, do ponto de vista psicológico, eu não me importo de pôr um voo um bocadinho maior, porque uma pessoa faz contas à hora que vai chegar, não é? Claro, pois é isso, é Até verdade. pode não ser, do ponto de vista psicológico, mal, mas a prática não é assim muito Pois. boa. Olha, Patrícia, e agora queríamos aqui explorar um bocadinho o que é isto de ser uma líder de viagens. E depois de explicar o que é, em que situações é que recomendaria que um consumidor contratasse então um ou uma líder de viagens.
Ora bem, eu acho que ser líder de viagem é uma coisa assim um bocadinho recente no nosso país, acho que não se ouve falar muito disso. E lá está, uma pessoa tem sempre mais ou menos de explicar. Eu acho que no fundo um guia de viagem é um profissional com experiência em viagem, não necessariamente num determinado destino. É claro que se tiver um conhecimento e um background do destino é muito melhor, mas eu diria que é uma pessoa que tem capacidade de se mexer no mundo, ou seja, de estar num lugar qualquer e de conseguir se conseguir desenrascar. E no fundo, o meu trabalho como líder de viagem é acompanhar grupos de viajantes na Landscape, que é a empresa em qual trabalho, pequenos grupos de viagem, levá-los, no meu caso, até ao Triângulo Dourado, para já, e proporcionar-lhes uma experiência de viagem. Aquilo que eu vou fazer, no fundo, é facilitar a viagem daquele grupo. Ou seja, além de tratar de tudo que sejam as reservas, os hotéis onde nós vamos ficar, as ligações que nós vamos fazer, é tentar proporcionar uma experiência. É não vender uma viagem, mas sim uma experiência que esteja pensada, que tenha um propósito, e que vá permitir às pessoas experimentar aquela cultura de uma forma mais autêntica possível. Ou seja, eu acho que a viagem que eu faço não é propriamente uma viagem fácil, não é uma viagem para descansar, isso é de caras. Mas é uma viagem onde as pessoas vão conhecer e se calhar vão partilhar em muitas situações, vão poder estar lado a lado com os locais e com as pessoas que lá vivem e que conhecem a cultura delas melhor do que ninguém e poder partilhar experiências e ter uma experiência mais, do meu ponto de vista, mais enriquecedora, claro, mas tudo depende depois do que é que o consumidor procura, não é? Mas eu acho que é muito por aí, é levar um bocadinho, porque às vezes quando nós temos 2 semanas de férias, e se não tivermos então tempo para planear, o tempo para pensar, é muito difícil às vezes nós encontrarmos certos momentos ou percebermos certas situações em que vale a pena investir, especialmente se for uma viagem para um país completamente diferente, com uma religião completamente diferente, e às vezes nós vemos coisas e não sabemos, porque é que eles vão fazer aquilo assim? E aqui entra um bocadinho o meu papel como líder, que já percebe porque é que as pessoas se vestem com aquela cor naquele dia, porque é que saem de manhã a esta hora, porque é que as coisas acontecem e acaba um bocadinho por facilitar. Porém, e agora respondendo à sua segunda questão, é uma viagem para um certo tipo de viajantes. Não é uma viagem para toda a gente, para todo tipo de consumidor. Eu diria que essencialmente é uma viagem para quem gosta de aventura, porque nós fazemos tudo em transportes locais. Portanto, tudo que seja fazer uma viagem, por exemplo, de 10 horas numa estrada de terra batida, nós vamos fazer. Claro que isso traz uma dose de aventura e de adrenalina, porque é assim que as pessoas lá também o fazem, mas também pode trazer problemas. Podemos ter um pneu furado, podemos não conseguir chegar a tempo a uma fronteira, podemos não conseguir passar a fronteira e ter que ficar no local onde estamos. É claro que eu, como Falaste líder, de que países? O Triângulo Dourado? eu faço, neste momento, estou a fazer o Camboja, o Laos e o Vietnã. Ok. Por exemplo, neste caso, nós fazemos pelo menos uma fronteira, fazemos a fronteira terrestre, portanto, vamos lá mesmo sozinhos, de passaporte na mão, pedir o carimbo, pagar o visto e vir embora. Portanto, é claro que está Costuma correr sempre. bem? Costuma correr bem? Costuma correr bem, claro, porque o conhecimento da região também me permite saber com o que é que posso contar e onde é que eu posso evitar contratempos. Mas pode sempre acontecer, e já me aconteceu noutras viagens ter contratempos em que tive que decidir rápido. Ou seja, acaba sempre por haver um espaço para este tipo de coisas, e portanto eu acho que é para um viajante que está confortável com uma viagem de aventura. Acho que aventura é mesmo a palavra de ordem. Porque lá Não está, nós, significa que não permita descansar, não é? Porque descansar também tem vários sentidos. Se claro, calhar se estivermos a fisicamente, falar mas de do ponto de descansar vista da cabeça, da cabeça, 100%. Aquilo é quase, entramos noutro mundo, portanto, tudo o que nós temos, e para mim própria, como líder de viagem, já tendo conhecido aqueles destinos, para mim é super relaxante em termos psicológicos, porque eu saio aqui deste mundo e desligo completamente. Mas acho que, pronto, de uma maneira geral, é para pessoas que gostam de aventura e de experiências mais autênticas, e claro que gostem também de viajar em grupo, porque comigo, somos 13 pessoas, portanto é preciso também estar confortável com
com todas as coisas que viajar num grupo implica, né? Sim, não é viajar sozinho, aí neste Exatamente, não é caso, viajar sozinho. claramente. Muito bem, e já agora, Triângulo Dourado, não o Irão, em Não, termos o de Irão, não, 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 não. experiência O Irão eu fiz de viagem. uma viagem pessoal, mas para o Irão não faço viagens de grupo, pelo menos É para mais já. complicado. Agora é Não, não, capaz de ser existem. um bocadinho Falando difícil. mais ou menos, não é diria que não é dos países mais difíceis, Neste momento. mesmo neste momento. Eu fui para o Irão na altura dos protestos da Mahsa Amini. E portanto estive muito na questão de ia, se não ia, seria seguro se não ia, e a Pois, coisa fez-se muito melhor do que eu estava à espera. E viveu é esses sempre. momentos também. E vivi esses momentos também, mas foi muito mais tranquilo do que aquilo que eu imaginava. Na minha cabeça eu só imaginava bombas a cair em todo lado. São E os países mais complicados, já agora, tirando aqueles que estão em guerra, obviamente. Hum, que eu já visitei, Sim, eu acho que foi o Irão mais complicado no sentido de a minha percepção, ou seja, certo. a minha percepção de perigo era tão grande que eu levei tudo e mais alguma coisa, desde documentos, desde cópias nas drives e cópias, 2 ou 3 cópias dos passaportes, e uma escondida nesta mochila e outra escondida naquela mochila. Foi a viagem que mais me causou ansiedade, para ir. Agora, em termos de facilidade na Mas prática, correu bem. foi muito fácil, foi como em qualquer outro país. Existiam hotéis, os hotéis ajudavam-nos com os transportes, nos transportes. Podia ser um bocadinho mais difícil por vezes em termos da língua, especialmente por causa também da escrita ser diferente e nós não conseguirmos perceber tão bem, mas isso também acontece no Egito, agora em Marrocos, portanto acaba por ser um obstáculo que tem em todo lado. E que a tecnologia ajuda imenso. Por exemplo, no Vietnã usam a tradução do telemóvel Exatamente. para, portanto, falam na língua nativa e o telefone Exatamente. traduz para, Hoje em para, dia, o com para o um inglês. telemóvel, há até quem coloca a questão de até que ponto é que viajar ainda continua literalmente a ser viajar, uma vez que temos tudo tão facilitado, não é? Nós hoje podemos chegar a uma cidade que não conhecemos de lado nenhum e não precisamos falar para ninguém para encontrar um hotel, um Concordo. restaurante. O restaurante vamos ao TripAdvisor e vemos pelas estrelinhas, o hotel vamos ao Booking. Acaba por ser. Há uma parte da magia de viajar à aventura ou ao desconhecido que acaba por se perder com estas tecnologias, mas por outro lado também se tem a facilidade de podemos cair no meio do Irão e vamos conseguir safar-nos de alguma maneira, né? Claro, dá outra É, segurança. tudo tem vantagens e inconvenientes, não é? Pá, é assim a vida. Ahm, E agora, sem ser uma resposta politicamente correta, considera que é sempre necessário fazer-se uma consulta do viajante antes de iniciar uma viagem? Não, de todo. Acho que depende muito do destino para onde nós vamos, especialmente se estivermos num destino dentro da União Europeia, dentro da Europa. Eu não acho particularmente necessário, em primeiro porque, bom, estamos mais ou menos ambientados com aqueles que podem ser os perigos de saúde, e segundo, estamos sempre protegidos pelo cartão europeu de saúde. Pronto, quem não sabe, é um cartão que podemos fazer e que nos dá direito a usufruir de saúde noutros países, mesmo que porventura depois tenhamos que pagar, esse valor acaba por ser reembolsado. Portanto, estamos seguros de uma forma diferente daquela que se estivéssemos num país, por exemplo, no Camboja, onde as condições de saúde são muito mais baixas e, portanto, em caso de precisarmos de alguma coisa urgente, teríamos de recorrer a um privado, com preços exorbitantes, que Liga a podia. outra questão que tinha, com outra questão que tinha aqui, que era, faz sentido fazer então, nesses casos, um seguro da saúde? Eu não diria eu falo mais em seguro de viagem, porque acho que o seguro de viagem acaba por ser melhor, porque acaba por englobar também outras coisas que podem acontecer em viagem, como por exemplo um roubo, um furto, uma perda, perdeu a carteira, por exemplo. Ahm, Também a questão dos voos e das bagagens acabam por também dar algum apoio nesse sentido. Por isso eu acho que viajar com seguro Faz de viagem sentido fazer então, faz sentido sempre fazer. sentido fazer, porque nunca sabemos o que é que as 50 coisas que podem acontecer. Agora, a consulta de viajante em particular, eu acho que faz sentido sempre que vamos para um país com uma cultura completamente diferente, com um ambiente diferente, que está sujeito a cuidados de saúde que nós aqui não praticamos, porque não precisamos. Certo? Então o ah, seguro até é mais para outras coisas que não a saúde.
Depende dos destinos, se puder entender o que referiste. Exatamente, eu acho que o seguro deve-se fazer sempre, porque tem sempre, cobre sempre outras coisas que podem acontecer em viagem em que nós podemos usufruir. Por exemplo, estou-me a lembrar agora, em Madrid, toda a gente que conhece que foi a Madrid foi assaltada, entre aspas, por carteiristas. Uh, e se calhar, eu já fui a Bangkok 6 vezes e nunca me aconteceu nada. Ou seja, há certas coisas, não é? Como por exemplo esta questão aqui dos carteiristas, que acontecem Em muito. Lisboa também, provavelmente, é um cuidado que é preciso ter. Pronto, lá está, que acontece se calhar numa cidade europeia onde muita gente vai e que se tivermos um seguro que depois nos possa cobrir perdas, eventuais perdas, eu acho que é uma vantagem, uma mais-valia. E Se nesses calhar, seguros é preciso provavelmente, ter algum. Diz Paula, em desculpa. relação, ia dizer que em relação ao seguro de saúde, em alguns destinos, sendo tão precária a saúde, provavelmente a possibilidade de ser repatriado será a cobertura que pode ser mais interessante, não é? Nessa Sim, perspectiva. em alguns casos, eu nunca precisei, mas já vi alguns, muitas vezes acaba por ser repatriado para o país mais próximo, fronteiriço, que tenha pelo menos um hospital privado e acaba por fazer o tratamento lá e depois então regressa a Portugal, se for um caso urgente, não é? Porque se calhar se tivermos a 15 ou 20 horas de avião, podemos ter uma urgência mais imediata. Sim, eu aqui nos seguros ainda queria só dizer uma coisa, porque tenho ideia que há algumas práticas em que às vezes nos querem impingir alguns seguros que começou a ler bem serve de muito pouco. E, portanto, Preciso da perceber tua experiência, bem. que cuidados é preciso ter? Olha, é preciso perceber bem esta questão dos furtos e das perdas, porque uma coisa é um roubo, outra coisa é um furto. E portanto temos de perceber bem se o seguro cobre ou não, até que valor é que cobre e que documentos é que exige caso nós precisemos de dizer, não é? Porque eu posso ir de viagem e voltar e dizer, olhem, perdi um computador assim assado, e não tinha esse computador comigo. Portanto, para quem vai fazer viagens longas, e foi uma coisa que eu fiz a minha primeira e não fiz mais, assumo aqui, mas na primeira começava assim com todos os cuidados e mais alguns, acabei por fazer uma lista de todos os documentos, todas as tecnologias que levava comigo. Claro que muitas delas já não tinha faturas, como é óbvio, mas tinha pelo menos aquele documento com os IMIs, os códigos de todos as tecnologias que tinha, e tinha enviado isso para o seguro. Portanto, se alguma coisa acontecesse com aqueles objetos, eles pelo menos tinham uma prova de como eu os tinha avisado que aqueles equipamentos de valor estavam comigo e pronto, estavam sujeitos a tudo o que viesse a acontecer. Mas é uma coisa que eu acho que convém sempre fazer, é percebermos bem qual é que é a lista das coisas que nós temos e qual é que é o valor delas. E se conseguirmos ter códigos e IMIs, e às vezes até conseguimos encontrar as faturas no nosso e-mail e tudo mais, se tivermos isso tudo numa pastinha lá na Drive, pode ser útil um dia. E, Patrícia, já percebemos que aí o Triângulo Dourado agora está especialmente eh, intenso enquanto destino. De qualquer forma, gostaríamos de perguntar que cuidados é que costuma ter na seleção dos destinos, se tem preocupações de ordem ética, religiosa ou de outra ordem. Portanto, no fundo, o que é que está subjacente a essa escolha? No caso do Triângulo Dourado, se bem sei, são budistas, não é? Isto assim. Todos? Não, propriamente. No Vietnã, tem também uma ligação ao confucionismo, porque o Ok. Vietnã acabou por derivar um bocadinho da China e tem ali algumas diferenças. Eu não tenho propriamente barreiras éticas no que toca a visitar ou não. E foi uma questão que muitas vezes me coloquei, em especial no Irão, mas também há uns anos antes no Myanmar, em que há muitos países que de alguma forma tendem a ser boicotados por não cumprirem os direitos humanos ou estarem em situações particulares. Não propriamente pela segurança, mas sim por cancelamento. E isto foi uma questão que sempre me mexeu muito comigo, porque eu acho que a partir do momento em que, embora isto possa ser um bocadinho polémico, mas vou partilhar, eu acho que a partir de certo momento em que nós decidimos não visitar este país ou aquele porque pensam de uma maneira diferente, que possa estar errada, e em muitos casos está errada, estamos a fechar um bocadinho ao mundo. E para mim, eu pensei bastante nisso em relação ao Irão, se era correto ou não visitá-lo naquele momento.
e sair lá perceber que, pá, sem dúvida que sim, não porque a minha experiência foi boa, mas porque temos de perceber uma coisa que às vezes nos falha um bocadinho, que é um país que tenha um governo mau não é sinónimo de uma população igualmente má. E no Irão isto foi completamente, foi drástico. Foi o regime, o pior regime, o pior país onde eu estive em termos de regime, que mais atropela direitos humanos de maneiras completamente horríveis, mas foi o país onde eu encontrei as melhores pessoas do mundo em termos de hospitalidade, de saber receber, de vontade de partilhar, de conversar, com um coração enorme. E, portanto, nós às vezes, quando queremos etiquetar os países aqui do nosso local de privilégio e de conforto, não percebemos que nem sempre um país se vê representado no seu governo. E sempre que nós cancelamos ou queremos evitar ir por causa disto e daquilo, acabamos por perder a oportunidade de conhecer o mundo, porque o mundo não é um lugar a preto e branco e muitas vezes aquilo que nós achamos que é incorreto, lá pode ter outra perspectiva que nós não estejamos a ver. E mesmo no Triângulo Dourado, eu vejo isso em algumas situações, em situações em que eu penso, bem, se eu não tivesse cá vindo e estivesse em Portugal e me perguntassem, é certo ou é errado fazer isto? Eu diria, é errado. Mas estou aqui neste momento a viver esta situação e conheço agora o contexto onde estas pessoas vivem. É assim tão errado? E obriga-nos a pensar. E acima de tudo, viajar faz-nos questionar e faz-nos crescer enquanto pessoas, porque nos permite estar em contacto com situações e com contextos completamente diferentes. E aí nós Ser um percebemos, pouco melhor, não é? Conhecer um pouco melhor. conseguimos tirar um bocadinho a nossa lente ocidental, porque é muito fácil, quando se vive em Portugal e se tem uma série de direitos assegurados, é muito fácil apontar e dizer, não, isto está errado, isto deve ser assim, e não sei o que, não sei o que mais, e aquilo ali devia ser assim assado, mas quando se está lá e quando se de facto nos deparamos com certas situações, obriga-nos a pensar até de um ponto de vista ético, e acho que é essencial, acho que é dos principais motivos que me leva a viajar e das principais vantagens que nós tiramos em viajar assim de uma forma independente e para destinos diferentes. E em termos de poupança, como é que dicas para poupar em viagens é que poderiam ser úteis aos nossos ouvintes? Eu acho que a principal dica é tempo. Tempo para planear, porque quando temos tempo para planear e podermos ler informação online, podemos poupar bastante. Um, e depois também durante a viagem, ou seja, às vezes há aquela ideia de vou viajar um mês, eh, e as pessoas dizem, deve ser rica, viajar um mês isso é caríssimo, mas viajar um mês não é propriamente o dobro do que fazer essa viagem em 2 semanas, porque há uma série de gastos que nós temos numa viagem de 2 semanas, como as viagens de avião de ida e volta, os vistos, o seguro, a consulta de viajante, as vacinas que vamos levar, que são exatamente iguais, quer façamos uma viagem de 2 semanas, quer façamos uma viagem de 6 meses. Portanto, o acréscimo que a viagem vai ter é muito inferior numa viagem, não é? Numa viagem longa, digamos assim, e esses gastos acabam por ficar diluídos num espaço. O preço ao dia acaba por ser mais Exatamente, baixo acaba quanto por mais tempo formos, não é? baixar bastante. Eu acho que essencialmente em viagem é muito por aí. E depois também tentar, e depois lá está, termos tempo para perceber como é que as coisas podem ser feitas. Porque se nós estamos a planear uma viagem e não temos tempo para pesquisar, ok, olha, queremos visitar isto, vamos fazer uma excursão, são 50 euros, está feito. Mas se calhar com um bocadinho de pesquisa tínhamos percebido que não precisávamos pagar 50 euros para ir, sei lá, às pirâmides de Gizé no Cairo, porque o autocarro ou o Uber, até se quisermos algum conforto, custa 5 euros. Pois. E isso não se faz pesquisando, e deixo também a dica, pesquisar em blogs de viagem, de pessoas que já lá estiveram, porque hoje em dia torna-se cada vez mais difícil, porque nós não temos algum destino e temos 50 mil Mas sites nunca mais patrocinados acaba, de não é? marcas, de marcas que pagam para ter aquele espaço, e acaba por ser cada vez mais difícil chegarmos a blogs individuais de pessoas que estiveram lá e disseram, olha, eu estive lá em 2022 e apanhei o autocarro X e paguei X. E esta experiência de tocar do lado, quem lá esteve, acaba por ser uma mais-valia. Como Eu é que tenho, sabemos também o que é genuíno e o que é que não. E o que é que é também muito pode ser pago relativo. depois? Não é o caso do autocarro, mas o que é pago porque fui a este destino turístico e não àquele, dentro de um determinado país, por exemplo.
Como é que Pode, descobrimos, pode repetir outra vez, não como é percebi. que descobrimos o que é verdadeiramente genuíno e o que é também, porque deve haver muitos blogs de viagens em que é pago também, em que pode Claro, haver claro. comissões. É assim, normalmente, se o blog de viagem tiver ética, Claro. e acaba por sempre, por exemplo, eu faço parte da Associação de Bloggers de Viagem Portuguesa, a ABVP, e dos requisitos que nós temos é sempre que nós tivermos um artigo publicado, isto é obrigatório para todos os bloggers e são quase 60. Sempre que há um artigo publicado que tenha patrocínio ou vá tirar algum partido, é necessário ter lá essa informação. Um, e depois também é experiência, não é? Uma pessoa às vezes quando começa a ler um artigo começa a perceber quando é que a pessoa diz, olha, eu fiz assim, se quiseres fazes assim, mas também podes fazer assim. E, e é com experiência de pesquisa e de leitura e depois também a experiência de campo, não é? Porque às vezes nós conseguimos perceber, por exemplo, eu nunca estive em Marrocos, vou para Marrocos daqui a 2 semanas, estou neste momento a fazer o processo de desenhar a viagem. Há ali umas coisas que eu queria fazer de autocarro, mas estou a perceber que não vai ser propriamente fácil, porque queria fazer umas paragens e não vou conseguir fazer, mas ah, por perceber o quão viajar é fácil, e penso, bem, Marrocos é um país super turístico, está da mesma maneira, vou chegar lá e vou perguntar. Se calhar se fosse para o Iémen, não ia assumir que ia encontrar alguém que me ia lá explicar, mas em Marrocos sinto-me perfeitamente confortável para chegar lá e descobrir. Sem dúvida. E agora alguns casos práticos e vamos começar por Marrocos, precisamente. Quero comprar um voo para Marrocos. Como é que eu faço? O que eu faria é ir ao Google Flights, que é o motor de busca que eu neste momento mais uso, colocar o destino, colocar as datas e depois fazer a pesquisa. Depois de fazer a pesquisa, eu faço sempre também o modo de grelha de preços, porque nos vai dar os preços com diferentes dias de ida e volta. Se calhar naquela semana nem é bom, mas na outra pode ser melhor ou não. Mas dá para jogarmos ali e percebermos, bem, se voltar um domingo, se vier uma segunda, quanto é que fica, não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que a grelha de preços é muito, muito boa. E depois também perceber se comprar os bilhetes juntos ou separados pode ser vantajoso, com os riscos que isso corre. Porque se nós comprarmos o bilhete de ida numa reserva e o bilhete de volta numa reserva, não estamos assegurados por inteiro, do que se nós comprarmos um voo de ida e volta. Mas às vezes compensa. E, por exemplo, neste caso da viagem de Marrocos que vou fazer, por acaso isso aconteceu, porque a viagem de ida e volta para Marrakech custava 180 euros por pessoa, mas nós acabámos por depois pesquisar a ida para Marrocos e o regresso por Tanger, e acabou por ficar 50 euros, portanto foi uma poupança ainda muito grande. E é outra dica que também deixo, ou seja, se nós formos visitar um país onde vamos querer conhecer várias cidades, podemos testar também se a ida, a entrada por uma cidade e o regresso por outra, não pode ser mais vantajoso. Excelente. Sim, e aí uma é completamente no sul e outra é completamente E à até é porta da Europa. nós temos 9 dias, portanto, nós também não queríamos ter que regressar a Marrakech para E regressar. Portanto, querem, vai claro, ser assim e a fazer ideia o percurso subir todo, a pé, subir exatamente, a ver o pé não país. direi, mas Sim. outra situação. Fim de semana em Paris com família. Qual é que seria a melhor Melhor estratégia. opção para a melhor estratégia da organização? Em Paris, eu acho que há um fator aí que é mais caro e que é preciso ter mais cuidado, que é o preço dos alojamentos, não é? Paris é uma cidade onde se até arranja voos baratos, mas o alojamento consegue ser muito mais caro. Portanto, aquilo que eu faria era um dois em um, ou seja, faria a grelha do Google Flights de preços para perceber qual é que era o melhor fim de semana, ao mesmo tempo faria a pesquisa no Google, no Booking, desculpem, para em termos de alojamentos perceber qual é que é o melhor alojamento para caber naquele fim de semana. E aí eu acho que é preciso ter cuidado, porque assim, se vamos para Paris, é quase certo que a gente não vai ficar a dormir ali em frente à Torre Eiffel, não é? Porque Paris é uma cidade enorme e acabamos sempre por ter que ir para algum lado. Mas também é preciso perceber se o que vamos poupar por encontrarmos um alojamento barato não o vamos pagar depois em transportes. Portanto, convém sempre perceber, se calhar o alojamento não precisa de ser realmente no centro, mas precisa de ser junto a uma estação de metro ou junto a uma estação de comboios, de maneira a permitir-nos agilizar. E numa cidade como Paris, isto era algo que me iria preocupar mais, onde eu iria pensar mais, do que, por exemplo, em Marrocos. Sim. E já agora, em termos de alojamento,
referiu a Booking. A Booking neste momento tem hotéis e alojamento local, não é? Tem as duas, tem as duas coisas. O que é que será melhor em termos de opção? O que é que a Patrícia, quando vai escolher, assim, numa cidade europeia, não é? É o que estamos a presumir aqui, ou Eu pessoalmente gosto sempre mais de hotéis do que alojamento local, porque, ou seja, dá-nos uma flexibilidade muito maior se nós quisermos reagendar, trocar, devolver o dinheiro, o que seja, e também de apoio ao cliente, não é? Porque os hotéis normalmente têm receitas abertas 24 horas por dia, portanto, se o meu voo chegar à 1 da manhã, 2 da manhã, eu não tenho que garantir que está lá ninguém à minha espera. Porém, contudo, por vezes o alojamento local acaba por ser muito mais barato e até acaba por pensar, não é? compensar e até por proporcionar algumas experiências engraçadas. Também já me aconteceu fazer, já fiz várias vezes e de todas as vezes que fiz faço bem. Aliás, eu própria já tive a minha casa no Airbnb e já tive a oportunidade de receber muitas pessoas aqui através do Airbnb. Um, mas pronto, é mais complicado, né? Porque eu também, quando recebia pessoas e me diziam, olha, chega à 1 da manhã, era muito mais complicado. Agora, imaginando que quero viajar durante um mês pelo Sudeste Asiático, quem sabe aqui no Triângulo Dourado, mas nunca fiz nenhuma viagem, ou pelo menos nenhuma viagem desse género, não é? Como é que eu faço? Contactamos a Patrícia. Contactámos a Patrícia. Bem, eu acho que para uma viagem longa é preciso ter em consideração alguns aspectos, nomeadamente o voo, os vistos. Há países que têm necessidade de visto e o visto tem que ser feito na Embaixada Portuguesa, por exemplo. Portanto, se nós já lá estivermos, não podemos fazer. Se tem visto à entrada ou se tem visto, sei lá, se temos de o ter, lá está. E se a Embaixada existe em Portugal ou se temos que enviar, por exemplo, o passaporte para Paris. Um, o seguro de saúde, sendo o seguro de viagem, desculpem, sem dúvida, também é uma coisa que é preciso fazer com antecedência e fazer uma boa pesquisa. A consulta de viajante, se formos para um destino, lá está, que faça sentido. E atenção que a consulta de viajante deve ser feita com muito tempo de antecedência, porque se tivermos que levar 2 ou 3 vacinas com 2 doses, contando que o tempo que demora entre cada uma das doses, às vezes a pessoa tem que fazer a consulta de viajante 5 meses antes, ou 3 meses antes. E às vezes é uma coisa que as pessoas deixam para o último dia e já não faz sentido levar a vacina um dia antes, né? Porque se a viagem vai durar um mês. Um, e acho que assim, de maneira geral, é isto: é requisitos de entrada, viagem de avião, seguro de saúde, seguro de viagem e consulta de viajante. Depois disto, tendo isto do nosso lado, tendo isto tudo tratado, é partir à aventura. Se tivermos as coisas planeadas com hotel, alojamento, atividades que queremos fazer, melhor. Acho que também, se formos por nós, vamos ter uma aventura igualmente boa. Mas não precisamos ter hotéis marcados, alojamento. Eu O que não é recomendo, que eu lhe para viagens recomendaria? longas não recomendo, porque acho que temos de pensar que uma viagem longa tem um ritmo muito diferente. E ainda há pouco tempo tive uma amiga minha que foi 2 meses para o Sudeste Asiático e ela queria ter tudo planeado e eu disse-lhe várias vezes, tu vais perceber que tu passado 4 ou 5 dias de andar a pé em Bangkok, tu vais ter que tirar uma manhã inteira ou um dia inteiro para não fazer nada para estar estourada. Portanto, permite-te ter alguma flexibilidade nos teus agenda, nas Ou até reservas. ficar mais um dia em Bangkok pode ser Ficar muito mais um dia em interessante. Bangkok ou ficar menos um dia. E quando nós temos uma viagem de um mês, nós não precisamos de cumprir aquela coisa de daqui tenho que ir para ali, porque tenho voo daqui a 10 dias e vou perder e quero ver. Não, podemos ter uma coisa muito mais tranquila, muito mais calma, que nos vai dar também possibilidade de apalpar o terreno e de perceber, olha, gosto mais, estou a perceber que gosto mais de cidades do que do campo, ou do que da montanha. Vou ficar aqui mais uns dias. Ou o contrário, olha, estou cansada porque fiz uma viagem. E depois, assim, quando nós estamos a planear, achamos que somos capazes de tudo. Ai, vamos fazer um autocarro de 17 horas, não estamos a contar que depois de um autocarro de 17 horas vamos precisar de ficar um dia a descansar porque vamos estar cansados. Estou a pensar nas minhas costas agora, depois dessa viagem. Exato, mas é verdade, e às vezes, e acho que uma vantagem de fazer uma viagem longa é que nos permite poder brincar aqui um bocadinho com estes fatores e ser mais relaxados e ter uma viagem mais ao nosso gosto. Patrícia, duas últimas perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. Eh, a primeira é: que personalidade é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios deste nosso podcast? Tem que ser uma pessoa real, 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 não, viva, Eh, portuguesa. Bem, será difícil essa entrevistarmos alguém pergunta que é não esteja difícil vivo. de responder. Sabia se era para recomendação Pode ou se era ser tipo o uma pessoa que robô, eu gostava de ouvir.
Bom, Também pode ser, também Convém que pode esteja ser. viva. Se for, pode ser uma se pessoa que for, eu gostava de ouvir. claro, se for, Hum, se for, se for ao nível da inteligência artificial, também, enfim, não precisa estar viva. Deixa-me pensar. Não, vou dar uma resposta mais fácil. Em Portugal, o Tomás Magalhães, que tem um projeto muito engraçado que é o Despolariza, acho que seria uma boa aposta. E Muito já bem. agora, qual é que seria a resposta difícil? A resposta difícil, uma pessoa que eu adoraria, a primeira pessoa que me veio assim, quando me fez a pergunta, foi o Tiziano Terzani, que era um jornalista de viagens, que escreveu uns livros que acabaram por ficar bem conhecidos, mas já morreu, infelizmente. Não, vai ser difícil. Não vai ser possível. Eu não sei se Mas passamos assim um uma desejo. sessão, uma sessão. Exato. E em termos culturais, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Eu sugiro o livro Disse-me um Adivinho, de Tiziano Terzani também. E também, se me deixarem recomendar outro, Claro eu que sim. recomendo muito, não é um livro propriamente de viagens, mas é sobre o mundo, o Factfulness, que é um livro onde basicamente nos são mostrados um conjunto de factos sobre a nossa percepção do mundo. Porque cada vez mais as pessoas acham que o mundo está cada vez pior. Mais guerras, mais impostos, mais crises, mais tudo e mais alguma coisa. Este livro começa com um questionário de 20 perguntas sobre a nossa percepção do mundo. E depois cada pergunta vai originar um capítulo sobre um determinado tema, desde a saúde, a educação, guerras, tudo e mais alguma coisa. E aí nós vamos perceber que, contrariamente àquilo que tínhamos pensado, o mundo está melhor do que alguma vez esteve. E acho que isto é um bocadinho um sintoma ocidental, porque quando nós vamos para o outro lado do mundo, nomeadamente da Turquia para a frente, e se nós perguntarmos a alguém o que é que a pessoa acha do caminho que o mundo está a tomar, toda a gente acha que o mundo está a ir pá, para melhor, nunca esteve tão bem, é ótimo viver aqui nesta altura, enquanto que nós aqui estamos muito amedrontados com o futuro, e acho que, pronto, acho que é um livro que vale sempre a pena ler, porque uma coisa é a percepção que nós temos, outra coisa é aquilo que são factos e a realidade. Isso é ótimo. E com esta nossa nota de esperança terminamos. Muito obrigada, Patrícia, por ter vindo Obrigada, conversar obrigada eu pela connosco. oportunidade. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo.